Pi, sejam bem-vindos. Eu sou Alex Duarte, professor da Rede Estadual de Ensino de Matemática, e esta é Márcia Moura, nossa intérprete de Libras. Juntos vamos para o nosso próximo tema de matemática do terceiro ano do ensino médio. Então, vamos juntos, por favor. Hoje vamos falar sobre retas paralelas, dando continuidade ao tema de retas na geometria analítica. Então, logicamente, primeiro nós vamos abordar retas paralelas e depois nós vamos abordar retas perpendiculares, em aulas separadas. Quais habilidades nós pretendemos desenvolver hoje? Tem a ver com construir modelos empregando as funções polinomiais de primeiro grau para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais, explicando por que de primeiro grau. Porque o gráfico da função polinomial de primeiro grau é uma reta. Converter representações algébricas de funções polinomiais de primeiro grau em representações geométricas no plano cartesiano, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica. Explicando também, vamos lembrar que o objetivo da geometria analítica é exatamente fazer a ponte da álgebra com a geometria. Então, na geometria nós temos os entes geométricos, como por exemplo circunferência, reta, essas coisas, né? Parábola. E no lado algébrico nós temos as equações. Cada objeto no mundo geométrico corresponde à sua equação no mundo algébrico e vice-versa. E qual a vantagem, né? Por que isso foi criado a partir de certo momento na história da matemática? Porque nós, então, temos o diálogo entre duas linguagens, vamos dizer assim, uma algébrica e outra geométrica. E elas são coerentes, elas conversam entre si. Então, nós podemos ter um problema modelado geometricamente, traduzir para a linguagem algébrica, resolver no mundo algébrico e depois voltar para a linguagem geométrica e ver o que representa aquela solução ou aquelas soluções em termos da figura. E nessa transição constante entre esses dois mundos, né, a gente tem ferramentas adequadas para trabalhar. E a terceira habilidade, investigar relações no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de primeiro grau. Então, a função polinomial de primeiro grau, o que acontece? É importante num problema, no Enem, numa prova, num concurso, ou estudando, assistindo um vídeo, exatamente reconhecer o que tem comportamento de reta ou não. E no plano, o que são retas paralelas? Né? Do ponto de vista geométrico, nós temos as retas paralelas como um de três casos. Então, vamos desenhar aqui as três possibilidades, tá certo? Primeira possibilidade, nós temos uma reta R aqui, eu vou desenhar a reta S aqui, de outra cor. Então, nós vemos que as retas aqui estão superpostas. Essa possibilidade são as retas paralelas coincidentes, né? É claro que eu desenhei um pouquinho afastado, né? Mas uma está em cima da outra. Eu desenhei assim só para a gente conseguir enxergar. Né? Muito bem, então esse aqui é o quê? Esse aqui são as retas paralelas coincidentes, ou seja, são a mesma reta. Nós em seguida temos esta possibilidade, a reta R aqui e a reta S aqui, o símbolo é assim, ó, S paralelo a R, e aqui nós temos o quê? Nós temos retas paralelas distintas. E finalmente nós temos esta possibilidade aqui, uma reta R e uma reta S, digamos assim, né, cortando a reta R. Consequentemente aqui, ó, nós temos um ponto de interseção, que eu usualmente vou chamar de P. Nós temos aqui as retas concorrentes. Um caso muito importante, particular das retas concorrentes, é exatamente quando este ângulo aqui entre as retas é de 90 graus, e aí nós teremos as retas perpendiculares, que, como já comentei, nós vamos estudar à parte. Então, o que acontece? Né? Neste caso aqui, a interseção entre as duas retas é qualquer uma delas, né? Uma está superposta na outra.
todos os pontos de R pertencem a S e vice-versa. E neste outro caso aqui de paralelismo, não tem interseção. A interseção entre as retas é o conjunto vazio, né? Então, são os dois casos de retas paralelas. O terceiro caso é o que nós estudaremos depois. Bom, e no plano cartesiano, né? Agora nós temos o plano cartesiano. Vamos desenhar duas retas paralelas aqui, então, uma de cada cor. Então, por exemplo, vou chutar aqui uma reta aqui assim, ó. E essa aqui vai ser a nossa reta R. E aí, em seguida, vou desenhar uma reta paralela aqui, ó, em outra posição. Então, essa aqui vai ser a nossa reta S. O que acontece? O que essas retas têm em comum do ponto de vista do plano cartesiano? Nós podemos observar que o ângulo que cada reta faz aqui, ó, com a horizontal, né, ou seja, com o eixo x em particular, é o mesmo ângulo, né? Se esse ângulo aqui, por exemplo, né, nós chamarmos pela letra grega θ, né, o θ da reta R, e aqui o ângulo θ da reta S, nós temos que, quando as retas são paralelas, o ângulo formado pela primeira é igual ao ângulo formado pela segunda. E vamos lembrar também que nós já vimos o seguinte, né, nós já vimos que este ângulo que é formado com a horizontal aqui, ó, vamos desenhar aqui, ó, θ. E vamos pensar no triângulo retângulo. Nós temos o seguinte, a tangente de θ é o quê? Cateto oposto, ΔY, sobre cateto adjacente, ΔX. Essa tangente de θ é que é a inclinação da reta. Então, essa aqui é a inclinação, que no caso é comum, né, às duas retas. Então, uma coisa intuitiva, né? Se duas retas são paralelas, elas têm a mesma inclinação. Se o ângulo é o mesmo, a tangente do ângulo é a mesma também. Ok? Então, isso que eu disse está formalizado aqui, ó. Se os ângulos são iguais, as inclinações são iguais, né? Então, vamos escrever aqui as equações das retas, né? Da reta R primeiro, equação reduzida, y igual a o A da reta R vezes x mais o B da reta R. Gente, lembrando, né? Aqui o A. O que é o A? O A, ele é a inclinação ou coeficiente angular. Ok? E o que é o B? O B é o intercepto y, né? Tem a ver com o ponto no qual a reta intercepta o eixo y, ou coeficiente linear. E vamos agora fazer o mesmo para a reta S. Reta S, y igual a inclinação da reta S vezes x, mais o intercepto y da reta S. Então, o que acontece? Se as retas são paralelas, estas inclinações aqui são iguais. Porque a inclinação é exatamente a tangente do ângulo formado da reta com o eixo x. Se o ângulo é o mesmo, a tangente é a mesma. Então é até intuitivo, né? É fácil lembrar disso, ok? Temos aqui uma figura famosa, né? O nosso momento da nossa frase de hoje, que é Albert Einstein, ganhador do Prêmio Nobel, inventor da teoria da relatividade, que diz: a matemática não mente, mente quem faz mau uso dela. Quando Einstein estava pensando na teoria da relatividade, ele tinha que formular, claro, as coisas de maneira mais formal, né? E uma das ferramentas que ele usou foi exatamente a geometria, uma geometria conhecida como geometria diferencial, né? E nesse sentido ele falou que o universo, ou o espaço, ele na verdade seria cilíndrico. Então, ele usou uma parte da matemática para conseguir desenvolver a teoria da física dele. Assim como Newton, por exemplo, já tinha feito, né, vários séculos antes, né? Tinha necessitado de ferramentas matemáticas sofisticadas para conseguir uma base teórica para o desenvolvimento da sua física. Então, vamos ver como que a gente aplica essas ideias de hoje, né? Vamos desenvolver as habilidades. Exercício resolvido, seja R, a reta que passa pelos pontos A1, 4 e B3, 10, tá? Então, devemos anotar aqui esses pontos, tá? Os pontos são A1, 4 e B3, 10. E seja S, a reta que passa por C-1, 5
e é paralela à reta R. Então está pedindo para a gente, na letra A, encontrar equações para cada reta e na letra B, esboçá-las juntas no plano cartesiano. Aí nós vamos conseguir visualizar o paralelismo. Bom, então primeira coisa, né, nós temos que encontrar a equação, né? Então vamos lembrar, ó, aqui é a reta R, esse ponto aqui ele pertence à reta S e nós temos que a reta R é paralela à reta S. Uma coisa de cada vez, tá? Vamos primeiramente achar a equação da reta R. Como que nós podemos achar a equação de uma reta dados dois pontos da reta? Bom, uma maneira de fazer é achar a inclinação primeiro. Então eu vou colocar assim, ó, a inclinação A da reta R. Falamos hoje, né? É o delta y pelo delta x. Na matemática, delta é variação, ou seja, o que é delta y? É o y final menos o y inicial. Né? Você pode me perguntar, Alex, eu estou estudando para o Enem, como é que eu faço? Eu tenho que ficar decorando essas coisas? Não. Você vai guardar o conceito. Como assim guardar o conceito? Então você vai guardar, por exemplo, o seguinte. Pensa numa inclinação de uma rua, por exemplo. Né? Então vou fazer um parênteses aqui para a gente não ter que ficar decorando isso aqui. Ó. Diz uma lei que a inclinação de uma rua para o cadeirante não pode ser maior do que 8,33%. O que significa? Significa que, ó, vamos pensar aqui, ó, então uma observação, tá? Para guardar esta ideia, né? 8,33% significa 8,33 por 100. Significa que a cada 100 metros de avanço horizontal da rua, esta rua não pode subir mais do que 8,33 metros, ou seja, 8 metros e 33 centímetros. Então aqui nós estamos analisando o conceito, né, na vida cotidiana. Então assim nós estamos vendo que esse conceito de inclinação é justamente a variação, digamos assim, né, da altura da rua relacionada com o deslocamento horizontal da rua. É claro que isso é uma proporção, né? Então se forem 50 metros de deslocamento horizontal, o correspondente vertical vai ser a metade de 8,33. Né? E assim a gente guarda o conceito, né? Vamos evitar de guardar a fórmula em si. Isso aqui é o conceito de inclinação. Bom, então voltando, né? Vamos pensar no B final e no A inicial. Isso aqui significa o y do B menos o y do A, então, sobre xb menos xa. Ok, então a inclinação da reta R ficou assim, ó. Y do B menos y do A. Vai ficar 10 menos 4. X do B menos x do A, 3 menos 1. Então, a inclinação da reta R ficou 6 sobre 2, que é igual a 3. Gente, lembrando, tá? É legal lembrar isso aqui, ó. Se a inclinação é positiva, quer dizer que essa reta, ela é o quê? Uma reta crescente, tá? Como a S é paralela, também vai ser uma reta crescente. Bom, e agora, como que termina de achar, né, a equação da reta R? Assim, ó, né? Nós já temos a inclinação, vai ficar 3x mais o B da reta R. Vamos substituir aqui os ponto A e o ponto B, por exemplo. O y é 4 do ponto A aqui, ó, o y é 4 e o x do A é 1. Então, coloco 4 no y, 1 no x, fica 4 igual a 3 vezes 1 mais o B da reta R. Então, ficou 4 igual a 3 mais o B da reta R. Quer dizer que o B da reta R tem que ser exatamente 1. Portanto, né, o significado dos três pontinhos. Portanto, ficou assim a equação da reta R. Vamos especificar? R, dois pontos, y igual a 3x mais 1. Esta é a equação da reta R. Ok? Muito bem. Vamos conferir, ó. 3x mais 1, pega o x, 3 vezes 1, 3 mais 1, 4, deu o y correspondente. Y igual a 3x mais 1. 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. Tá? Então é legal, né, numa questão, numa prova especialmente, você fazer essa conferência final, porque ela é fácil, ela é rápida e agora nós temos certeza da equação da reta R. Ok, mas não acabou, né? E a reta S?
né? Então, vamos voltar lá e vamos ver qual informação que nós temos. Ela passa por ser menos 1, 5. Tá. Então, vamos lá. O ponto C, menos 1, 5, ele pertence à reta S. Como a reta S é paralela à reta R, nós temos que a inclinação A da reta S é igual à inclinação A da reta R, que nós já calculamos, deu 3. Então, sabemos que a equação da reta S é assim, ó. Y igual a 3x mais alguém aqui, o B da reta S. Fazemos a mesma técnica, né, da reta R, só que agora só temos um ponto para escolher, o x do ponto C, o y do ponto C. Então aqui, ó, y do ponto C, 5, igual a 3 vezes x do ponto C menos 1, mais o B da reta S. Ok, então ficou assim, ó. 5 igual a menos 3 mais BS. Invertendo a operação, 5 mais 3 é igual a BS. Significa que o BS vale 8 e, portanto, né? Portanto, como é que ficou a equação da reta S? Mesma inclinação da reta R, 3 vezes x mais 8. Perfeito? Conferindo, 3 vezes menos 1, menos 3 mais 8 dá 5. Perfeito. Então, esta aqui é a equação da reta S. Eu vou escrever embaixo a equação da reta R, só para a gente observar que essas duas retas elas têm o mesmo A. Porém, o valor de B é diferente, ó, 8 e 1, respectivamente. Perfeito? Bom, e por último, mas não menos importante, pediu para desenhar. Então vamos desenhar. Vamos desenhar aqui o plano cartesiano. Y igual a 3x mais 1. Se você quiser fazer isso aqui rapidamente, ó, yx, vamos lá, equação da reta R, y igual a 3x mais 1. Lembra que aquele 1 é o ponto onde corta o eixo y aqui, ó. E é uma reta que sobe aqui, ó. Então, essa aqui é a reta R passando aqui no 1. Né? A reta S, que é 3x mais 8, ela está acima da reta R. Então, vamos fazer outra corzinha aqui para a reta S. Aqui, ó. Reta S, vamos colocar a equação aqui, ó. S, y igual a 3x mais 8, são paralelas, tá? Estou desenhando elas paralelas. Só que aqui, ó, o B dela é 8. Então, agora, né, falta só observar aqui, né, já está na equação, mas vamos observar que a reta R é paralela à reta S. Perfeito? Última observação, que a gente não trabalhou com isso hoje, não foi pedido no problema, mas aqui, ó, é a raiz da reta R e aqui é a raiz da reta S. Perfeito? Muito bem. No plano, quais são todas as possibilidades de posições relativas de duas retas? Bom, nós já vimos, né, as retas paralelas coincidentes, né, que são essas aqui, R e S. Em seguida, retas paralelas distintas, que foi o que acabamos de fazer aqui, ó, não tem nenhum ponto em comum. Paralelas coincidentes têm todos os pontos em comum. Retas concorrentes, né? Então, concorrentes, elas têm exatamente um ponto em comum. E nós temos o seguinte, para resumir, né? Se as retas são paralelas, o que tem que acontecer com retas paralelas? Tem a mesma inclinação, o mesmo A. Se elas são coincidentes, o B também coincide. Se elas são paralelas distintas, os Bs são diferentes. E aqui nós temos todas as possibilidades. Os A's e os B's coincidem, são a mesma reta. O A coincide, mas o B não, são paralelas distintas. Se os valores de A, se as inclinações não coincidem, elas são retas concorrentes. Estas são as nossas referências, então hoje nós falamos tudo sobre retas paralelas, né? Tudo entre aspas. Na próxima aula eu convido vocês para estarem na aula de retas concorrentes. Muito obrigado por sua presença hoje.